Seguimos então na lição de número 10, que tem como título Aos Pés do Mestre. Tem como base, o texto base, Salmo 27:4, Lucas 10, de 38 a 42, Filipenses 3, de 7 a 10. E o nosso texto áureo, que está em Lucas capítulo 10, versículo 42, e diz: E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu gostaria de destacar do nosso texto base, embora não vamos ler toda a referência, mas você, querido professor, querido aluno, vai ler, porque é muito importante. Vamos destacar aqui o verso 4 do Salmo 27, que diz: Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E é exatamente dessa maneira que queremos começar essa lição de número 10, porque aos pés do Mestre é o melhor lugar que nós devemos estar para aprendermos da palavra de Deus. Então a posição de um discípulo não pode exceder, ela não vai passar dos pés do seu mestre. Toda a abordagem bíblica, nós escrevemos aqui na introdução da nossa lição, deve ser um aprendizado íntimo aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus realmente é aprender de forma direta e carinhosa, desfrutar do tempo que o Senhor reserva para os seus filhos. Voltar-se para a palavra de Deus com esse foco é deixar de estudar a Bíblia apenas como livro, mas assentar-se aos pés de Jesus, desfrutando dessa plena comunhão com Ele. Este privilégio é exatamente para quem está disposto a dedicar horas do seu tempo, assim como o nosso Jesus está disponível 24 horas para nos ensinar. Abrir a palavra de Deus como alguém que então agora, assentado aos pés de Jesus, vai aprender, é exatamente um degrau a mais na vida espiritual. É exatamente aprofundar-se na comunhão com Jesus, dedicando tempo sabendo que Jesus tem o propósito de abençoar a nossa vida, de nos ensinar, e o tempo que Ele destina para a nossa vida é precioso e nós precisamos da mesma forma usarmos esse tempo com sabedoria para aprendermos a palavra de Deus e com essa companhia maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Quando abrimos a palavra de Deus com esse propósito, o Espírito Santo de Deus, que é a própria presença de Jesus, que a Bíblia diz, o Espírito de Cristo, está conosco para nos ensinar. O nosso Deus é o maior de todos os mestres. Deus, através do profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 1, diz: O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Ou seja, quando Deus se apresenta através do profeta Isaías, no capítulo 66, ele se mostra realmente como o mestre dos mestres, o mestre que assentava-se realmente em um lugar mais elevado e diante de seus pés, que estavam sobre um estrado, sobre um pequeno banco, um suporte para que ele pudesse estar bem assentado, porque usaria várias horas do seu tempo para ensinar. Então, esse mestre tinha, neste momento, um tempo destinado aos seus discípulos. É exatamente isso que Deus diz através de Isaías, que ele é o mestre dos mestres, que está sentado no seu trono, mas a terra é onde ele coloca os seus pés, exatamente para ensinar o ser humano, para trazer o ensino verdadeiro. E eu explico aqui que antigamente realmente era assim, que em um plano superior, que o mestre se posicionava para ensinar os seus discípulos. E também era assim que o pai dedicava muito tempo para ensinar os seus filhos. E é com essa posição, é exatamente dessa maneira que Deus se apresenta como o nosso mestre. Ele é o nosso pai e o nosso mestre. A seus pés, colocamos aqui, recebemos toda a sabedoria e poder. E olha que interessante o que diz Isaías 52, 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, e que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, teu Deus reina. Estes são os pés do nosso Deus, que representam toda a sua glória e beleza, o seu ensino que é perfeito. Por isso o salmista diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor,
para contemplar a sua beleza, a beleza dos seus pés, meditando no seu templo, certo? E em alguns momentos, quando o próprio Davi fala sobre isso, que desejou construir um templo ao Senhor e que acabou Salomão então construindo, porque Deus escolheu assim, a Bíblia fala que a intenção dele era construir, e o próprio Deus diz, era construir um lugar para o estrado de seus pés, ou seja, o templo construído representava um lugar onde Deus transmite a sua palavra, os seus ensinos, certo? Então, nessa referência profética de Isaías, nós podemos ver o próprio Cristo que se manifestaria como o mestre que a humanidade precisava e acabou conhecendo, e diante do qual, segundo Filipenses 2, de 9 a 11, todo joelho vai se dobrar, se prostrar e aprender, certo? O ponto 2, nós falamos que esse é o melhor lugar. É um lugar onde Jesus nos convida todos os dias para estarmos. E nós mencionamos, então, a narrativa de Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42, quando Jesus chega em Betânia, na casa que tinha como proprietária Marta, mas onde habitavam Marta, Maria e Lázaro, e ao tempo que Marta estava preocupada com tantas coisas, com tantos afazeres e que estão condicionados ao ser humano, realmente, muitas atividades, mas Jesus deixa claro que Maria escolheu a boa parte ou a melhor parte, a qual jamais lhe será tirada. Interessante que Jesus diz para Marta, o texto diz a respeito de Marta, né? O versículo 40, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz para ela que me ajude. E respondeu Jesus, disse, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Então, Marta estava ansiosa e preocupada. São características muito peculiares dos nossos dias, né? Quanta gente ansiosa e preocupada nos nossos dias. E diante dessas duas características, ansiedade e preocupação, reúnem-se muitas doenças psicossomáticas que nós conhecemos hoje. Mas o melhor lugar é aos pés de Jesus. E Davi só tinha um pedido, eu quero morar na tua casa, porque quero contemplar a tua formosura e aprender aos teus pés. Enquanto Marta estava atribulada, Maria apenas aprendia aos pés de Jesus. Então, estudar a palavra de Deus, apegarmos-nos à palavra de Deus, é entender que nós temos um tesouro, não só de lermos coisas, palavras, não só de estudarmos teoricamente, mas de que quando abrimos o texto bíblico, nós estamos nos assentando aos pés de Jesus para ouvir a sua voz. Quanto aos discípulos, depois de um sermão tremendo e desafiador da parte de Jesus, muitos abandonaram Jesus. Mas quando Jesus ofereceu aos discípulos o livre-arbítrio de também abandoná-lo, Pedro disse no texto conhecidíssimo de João 6,68, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, estar aos pés de Jesus é possível hoje, quando abrimos a palavra de Deus para meditar na sua vontade e ouvir o que Ele tem para nos dizer através da sua palavra. Outro detalhe, é o lugar de perdão. A obra maravilhosa de perdão que Cristo operou na vida daquela mulher, na casa de Simão o fariseu, que Deus permitiu, através de Cristo Jesus, que fosse registrado na sua palavra. E nós podemos observar que Jesus manifestou profundo amor e que aquela mulher também, por ter a oportunidade de perdão de todos os seus pecados, ela precisava estar aos pés de Jesus. Tudo que ela precisava estava ali.
Jesus estava presente. E ela o amava muitíssimo, porque ela tinha muitos pecados. E Jesus estava ali para perdoar cada um dos seus pecados. Então, ao meditarmos na palavra de Deus, precisamos deixar de lado formalismos, lembrarmos de chorar mais aos pés de Jesus. Devemos dar o nosso melhor a Ele. Devemos entender que, diante da sua palavra, nós podemos passar de pecadores para homens santos, justificados segundo a graça e a misericórdia de Deus, através da lavagem da água pela palavra. Ele pode trazer de volta a paz com Deus que tanto o ser humano precisa. Nós somos falhos, erramos muitas vezes, mas quando nos aproximamos da palavra de Deus, então a palavra de Deus tem o poder de nos endireitar. A palavra de Deus tem o poder de nos lavar novamente, de trazer de volta a nossa vida, a justificação por meio da fé. Também é lugar de cura. Muitos problemas particulares nos sobrecarregam ao longo da nossa trajetória, muitas enfermidades espirituais, físicas. Na verdade, são resultado exatamente dos nossos pecados. A Bíblia diz, de que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados, escreve Jeremias, né? Mas é importante nós lembrarmos que diante da palavra de Deus é o lugar de cura. O contato com a palavra de Deus aos pés de Jesus é de onde nós podemos sair curados, aliviados, perdoados. Então, a palavra de Deus é que gera em nós a fé para alcançarmos a cura. E é verdade que a cura às vezes pode não ser instantânea. Às vezes a cura é progressiva. Às vezes a cura demanda muito tempo na presença de Deus e muitas vezes Deus não cura. Mas Jesus manifesta o seu poder diante de todas as nossas dificuldades, mostrando-se solícito e como um refúgio, a força para vencermos exatamente as dificuldades da nossa fraqueza humana que muitas vezes levam a enfermidades. Como aconteceu com o apóstolo Paulo, o texto conhecidíssimo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, quando o Espírito Santo de Deus diz para Paulo, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, diante de todas as nossas doenças, nossas fragilidades, limitações, sejam elas espirituais ou físicas, diante da palavra de Deus, nós temos o suprimento. Seja para a cura instantânea, que Deus pode curar imediatamente, mas também porque Ele supre as nossas necessidades e mesmo que muitas vezes estejamos padecendo dificuldades, a palavra de Deus nos concede o suprimento para aquele momento e a cada dia vai nos conduzindo, vai nos suprindo e nos fazendo vencer pelo poder de Deus na nossa vida. Então o convite de Jesus é que todos os dias nós estejamos a seus pés. Vamos ao ponto 5 e o último ponto dessa lição que fala do lugar de libertação. Aos pés de Jesus é o lugar de libertação. E a referência que usamos aqui, Marcos capítulo 7, versículos de 24 até o versículo 30, mostra então aquela mulher sírio-fenícia que rogava pela sua filha que estava miseravelmente endemoniada. Mas olha o que Jesus diz para aquela mulher que não era do povo de Israel. Deixa primeiro saciar o pão dos filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas olhem a resposta dessa mulher. Ela, porém, respondeu e disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse, por essa palavra vai, e o demônio já saiu da tua filha, indo ela para sua casa, achou sua filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Veja que interessante, quando nós observamos a resposta de Jesus, parece que Jesus estava sendo seletivo. Parece que Jesus realmente não queria abençoar aquela mulher.
Mas o que Jesus estava realmente provando era a humildade e a persistência daquela mulher. Se realmente ela se prostrava a seus pés com o seu coração e estava esperando realmente pelo cuidado da parte de Deus, ou se ela, pelo seu orgulho, não receberia essa bênção. Mas vejam que interessante, que essa mulher não só reconheceu Israel como tendo a primazia, como povo escolhido de Deus, porque o próprio Jesus disse a salvação vem do judeu, mas ela mostrou que estava disposta a aguardar o tempo dos gentios. Ela estava disposta a aguardar o seu momento. Então, embaixo da mesa, aos pés de Cristo, ela estava esperando, sabendo que apenas uma migalha, uma pequena fração da palavra de Deus poderia conduzir ela à vitória, à cura plena e à restauração plena da saúde espiritual e física da sua filha. Ela sabia que mesmo que estivesse debaixo da mesa, ainda assim, ela estaria aos pés de Jesus e que uma migalha da graça é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa mulher sofrida representa nós, os gentios, a Igreja de Cristo, o povo que as migalhas nos alcançaram, ou seja, a misericórdia de Deus nos alcançou. Aquilo que o povo de Israel rejeitou para nós, e como a Bíblia diz, veio a ser a salvação do mundo. Eu quero concluir convidando você a prostrar-se aos pés de Jesus. Não importa a sua situação, tome um propósito, querido aluno, professor, de meditar na palavra de Deus dessa forma, estando aos pés de Jesus, recebendo o alívio de todas as cargas daquilo que sofremos durante os dias terríveis que vivemos, para que nós possamos crescer na presença de Deus. O que Deus reservou para nós está muito além do conhecimento teórico. É contemplar da sua beleza, desfrutar da sua companhia e dos seus ensinos eternos. Amém.